Beijo da tia Fátima. Beijo pra vocês. Ó, vamos lá. Vamos lá. Eu marquei pra vocês da página, na gramática, da página 83 à página 87. Então, eu tenho aqui, na página 83, eu tenho deixa eu ver o início aqui na página anterior, peraí. Falando sobre o pronome ser, como pronome pessoal oblíquo átono, pode ser empregado com várias funções. Sim, várias funções. Então, nós temos na página 83 uma janelinha grande, verde, em que está dizendo as várias funções que o pronome átono oblíquo ser pode representar numa oração. Então tá, beleza. Então vamos lá. A primeira linha lá, objeto direto reflexivo. Ana se olhou no espelho. Ana se olhou. Reflexivo. Ela praticou a ação de se olhar e ela se viu. Isso é reflexivo, tá? Mas só aqui. Professora, como é que eu vou saber que é objeto direto e não é objeto indireto? Pergunte ao verbo. Já falei para vocês que o verbo sempre responde. Então tá. Ana se olhou no espelho. Olhou quem? Ela mesma. Então, olhou quem? Olha como é que eu fiz a pergunta. Quem? Eu só posso perguntar quem quando eu tenho um complemento verbal, um objeto direto. Então, esse se aqui é objeto direto. Se ele é objeto direto, mas ela se olhou. Ele vai ser reflexivo por quê? Porque ela pratica ação e sofre ação. Então, coloquem lá em cima. Olhou, podem até escrever para vocês não terem dúvida. Olhou quem? Ela se olhou. Ok? Então, se eu pergunto para o verbo quem, eu tenho complemento verbal, como complemento verbal um objeto direto, tá? Então, esse se, esse pronome aqui, átono, ele vai ter a função de objeto direto recíproco. Por quê? Porque a Ana, aqui nesse exemplo, ela praticou e sofreu a ação. Tudo bem? Outro exemplo, eles se abraçaram na hora da vitória. Então, nós vamos classificar como objeto direto recíproco. Recíproco, por que é recíproco? Eles se abraçaram. Eu abracei uma pessoa, essa pessoa me abraçou. O ato foi recíproco. Eu pratiquei uma ação, a outra pessoa recebeu a mesma ação e praticou comigo. Então, ou seja, nós trocamos a mesma ação. Recíproco, ok? Agora, quem se abraçou? Eu abracei fulano, fulano me abraçou. Quem? Fiz a mesma pergunta. Quem se abraçou? Então, ou seja, se eu pergunto quem para o verbo, eu só posso ter como complemento verbal um objeto direto. E esse se, então, esse pronome átono terá a função de objeto direto. E recíproco, porque eu pratiquei uma ação e a outra pessoa praticou a mesma ação para comigo. Tudo bem? Muito bem. Terceira linha. João se perguntava, aquilo vai dar certo? Está classificado como objeto indireto reflexivo. João, por que reflexivo? João se perguntava. Ele praticava a ação de perguntar a ele mesmo. Ele praticava a ação e ele sofria a ação da pergunta que ele mesmo fazia. Então só pode ser reflexivo. Agora, João perguntava o quê? Aquilo vai dar certo? Esse é o objeto direto. Perguntava a quem? A quem? Olha a preposição aí. Então, quando eu uso a preposição numa pergunta, eu só posso ter como complemento verbal um objeto direto. Então, ou seja, esse se aqui no João se perguntava, aquilo vai dar certo? A classificação só pode ser como objeto indireto reflexivo, ou seja, o João praticou a ação de perguntar a ele mesmo. Ele praticou a ação e sofreu a ação da pergunta. Reflexivo. Agora, ele perguntou o quê? Está lá a resposta. Aquilo vai dar certo? Já descartamos o objeto indireto. Então, o outro só pode ser objeto indireto. Por quê? Porque eu não tenho dois objetos diretos numa mesma oração. Não posso ter nem dois objetos indiretos numa mesma oração. Ok? Então, ou seja, perguntava a quem? Eu usei uma preposição na pergunta. Então, o se, que é o pronome átono oblíquo, ele terá a função de objeto indireto, reflexivo. Quarta linha. Os dois companheiros confessaram-se tudo. Recíproco. Mesma coisa. Desculpa, mesma coisa não. Estou falando de cima. Os dois companheiros confessaram-se tudo. Foi o quê? Foi recíproco.
eu confessei alguma coisa para alguém, só um instantinho, tá machucando minha mão. Eu confessei alguma coisa para alguém, ok? E esse alguém, que é meu amigo, confessou para mim também. Então, ou seja, eu tenho aí, ou seja, é recíproco. Eu fiz alguma coisa, pratiquei um ato e alguém praticou esse mesmo ato para comigo. Muito bem. Então, muito bem, é recíproco. Agora, os dois companheiros confessaram-se o quê? Tudo. Objeto direto. A quem? A eles mesmos. Um confessou para o outro confessou para ele. Então, ou seja, usei a preposição novamente para a pergunta. Então, se eu uso a preposição novamente para a pergunta, eu tenho aí um objeto indireto. Eu já localizei o objeto direto. Agora, o objeto indireto, tá? E ele é recíproco porque eu pratiquei a ação e essa outra pessoa praticou comigo também. Entendido? Okay. Seguindo. Vendem-se bicicletas. Já aprendemos lá nas vozes verbais, que aqui nós temos uma passiva sintética, é a passiva curtinha, é aquela que não aparece quem está praticando a ação. Tá? Foi vendida por quem? Não aparece o agente da passiva, ela é curtinha, então é uma passiva sintética ou pronominal, é a mesma coisa. Tá? É bom que vocês conheçam os dois nomes, porque vocês podem encontrar questões que vem lá. Passiva pronominal, ah meu Deus, o que é isso? Eu não sei qual que é, sabe sim, é a passiva sintética. Então, vende-se bicicletas, esse ser só pode ser um pronome passivador, tá? Não tem outra classificação. Nós estamos trabalhando dentro da voz passiva, o pronome átomo que aparecer lá é um pronome passivador, o nome já diz, pronome apassivador, vem de quê? De voz passiva. Acabou. Próximo, aqui se come bem, está dizendo que é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Aqui se come bem. Nós temos ali, é um verbo intransitivo. Todas as vezes que eu trabalhar com o verbo intransitivo, tá? Se eu estiver trabalhando com um pronome apassivador, desculpa, apassivador é na voz passiva. Se eu estiver trabalhando com indeterminação do sujeito, ou seja, a classificação desse ser será como indeterminação do sujeito. Ah, professora, mas como é que eu vou saber? Por quê? Como é que você vai localizar? Pelo verbo. Você localizou o verbo na oração. Aquele verbo é um verbo intransitivo. E você logo localizou a partícula. Não põe partícula não, vocês podem confundir. Localizou o pronome, localizou o índice que indetermina aquele sujeito. A classificação daquele ser, daquele pronome átono, será índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? No índice de indeterminação do sujeito, nós trabalhamos com 3 verbos. Aqui não está falando não, que são os verbos intransitivos, são os verbos de ligação e são os verbos transitivos indiretos. Tá? Só para vocês saberem, terem noção, esses 3 verbos. Localizou esses 3 verbos, tá? E localizou o índice, que é o pronome, como é que ele será classificado? Índice de determinação do sujeito. Aqui o exemplo foi, aqui se come bem. Verbo comer, eu comi, todo mundo entendeu que eu peguei alguma coisa que eu comi. Eu posso perguntar o quê? Posso perguntar o quê? Eu também posso não perguntar o quê que você comeu. Eu entendi que você comeu alguma coisa. A ideia por si só já dá para ser entendida. Ou seja, a mensagem foi passada e foi compreendida. Por isso ele é um verbo intransitivo, ele não pede complemento. Verbo intransitivo não pede complemento. Então, se eu tenho aí o índice, o pronome, e se eu tenho um verbo intransitivo, eu classifico esse pronome átono como índice de indeterminação do sujeito. Entenderam? Último. Não se atreva a desobedecer. Nós temos verbos na língua portuguesa que são classificados como verbos pronominais. Por que são verbos pronominais? Porque eles são sempre acompanhados do pronome, tá? Sempre. Então eu tenho assim, queixar-se, arrepender-se, fulano se suicidou. Suicidar-se também, né? Condoer-se, sentir pena. Então, ou seja, arrepender-se.
congelar-se. Nossa, ele se congelou no frio que estava fazendo aquela noite. Então, ou seja, são verbos que esse pronome, ele é parte integrante deste verbo. Ou seja, se você fizer esse tipo de colocação na sua fala e não usar o pronome, você vai estar fazendo uma colocação errada. Você vai estar errando na sua fala ou na sua escrita. Então, nós temos alguns exemplos ali. Admirar-se, arrepender-se, atrever-se, indignar-se. São verbos que são verbos pronominais. Todas as vezes que nós fizermos uso dele, eles virão acompanhados do pronome. Ou seja, por quê? Porque esse pronome faz parte deste verbo. Até quando você for conjugar, você conjuga o verbo, você conjuga utilizando o pronome. Ok? Entendido? Beleza. Muito bem. Então, nós temos aqui embaixo, para lembrar, só para lembrar, voz passiva sintética, o sujeito. Muito bem. Nós temos assim, ó, alugou-se, lá embaixo, para lembrar. Alugou-se, deixa eu ver se aqui fala alguma coisa. Tá. Aqui embaixo fala do que eu falei para vocês, tá? Quando é que o pronome é passivador e quando é indeterminação do sujeito. Muito bem, ótimo. Aqui já esclarece mais do que eu falei. E voz passiva sintética, qual é o sujeito? O sujeito é sempre paciente, tá? Se eu digo assim, alugou-se o apartamento. Alugou-se o apartamento. Alugou o quê? O apartamento, objeto direto. Não. Presta atenção. A frase está na voz passiva. Para nós classificarmos o sujeito, para nós identificarmos o sujeito e classificarmos também, nós temos que pegar aquela frase que está na voz passiva e transformá-la, ou seja, voltá-la para a voz ativa. Então, o apartamento foi alugado. Qual é o sujeito? O apartamento. Então, o apartamento jamais poderá ser complemento verbal, jamais poderá ser objeto direto. Você não pode classificar a voz sintética. Desculpa, você não pode classificar a voz passiva sintética. Você tem que classificar, transformar para ativa e localizar o sujeito. Classificar o sujeito. Entendido? Atenção nisso. Cuidado com isso, tá? Na página 84, nós temos exercícios para vocês identificarem, colocarem em prática as coisas que eu expliquei para vocês, esse assunto que eu expliquei para vocês. Dá mais um reforço, tá? Exercícios, vem explicando mais ainda o que eu expliquei para vocês. Na página 85, nós temos uma interpretação de um pequeno texto, ok? Tá tranquilo. Deixa eu ver até que página que eu me esqueci. 87. Na página 86, nós continuamos com o mesmo conteúdo, falando sobre o índice de determinação do sujeito, sobre a voz passiva, falando quais verbos são trabalhados. Todas as vezes que vocês colocarem lá para vocês classificarem se é índice de determinação do sujeito ou se é um pronome passivador, o que vocês vão olhar? O verbo. Classifica a transitividade do verbo. Classificou a transitividade, vocês vão saber se é um ou se é outro. Na questão 11 da página 86, está detalhando o que eu expliquei para vocês anteriormente. Qual será classificado como índice e qual será classificado como pronome passivador. É só estudar, presta bem atenção. E na página 87, nós temos um pouquinho mais de exercício e só, porque aí tem uma interpretação de texto, mas não tem a pergunta. Um pouquinho mais de exercício para vocês, ou seja, colocarem em prática e gravarem, tá? Porque o nome já diz exercícios, tem que exercitar para vocês não terem dúvida. Muitos beijos, cheio de saudade para vocês. Fiquem com Deus.